Seguidores, não seguidores, todos que nos assistem, estamos de volta para seguir com essa história belíssima que tem uma reta final, não é final ainda, que tem um momento ainda mais lindo hoje em dia, mas tá tão bonito esse que ele está contando que eu volto a deixar o programa para o Valmir, nosso convidado especialíssimo de hoje, porque isso é uma aula de vida que nós estamos vendo aqui. Então, continuando um pouco essa história, finalizando a minha passagem aí pelo município de Forquetinha, especificamente Arroio-Abelha, então a família se mudou a Bom Retiro do Sul por conta da Minuano, e eu também vou a Bom Retiro do Sul, mais tarde um pouco, né? Com a perda do meu avô materno, então a avó acaba indo morando com a família, que também é uma tradição muito forte, e vamos a Bom Retiro do Sul. Então ali eu fico também mais 7º e 8º ano, 2 anos de escola em Bom Retiro do Sul, onde eu, de certa forma, eu não tinha mais o caminhar para fazer o rádio, e aí eu criei uma outra coisa, né? A paixão pelo esporte, e já, eu acho que ali eu já gostava de narrar gols e tal, essa coisa toda, eu criei os meus próprios campeonatos, na mão. Eu fui montando o Campeonato Brasileiro com 16 clubes e tal, e aí eu jogava com dados, o resultado e montava. Ah, mas aí o Grêmio sempre era campeão? Não, ele era bastante campeão, mas ele não ganhava sempre, né? Que era o meu time, né? Então eu criava nome de jogadores, os gols, a artilharia, tudo dos campeonatos. E isso me ajudou muito, acho que no raciocínio matemático, porque isso é um jogo de análise combinatória, né? Isso se aprende, sei lá, no 8º ano, até no ensino médio. É difícil fazer isso. E eu fui fazendo isso com papéis, com feijões, com botões, enfim. Fui criando metodologia para poder, como se cria uma rodada de um campeonato. Ida e volta, 16 times, todos contra todos. Eu já fazia pontos corridos na época. Eu já estava querendo fazer pontos corridos. Ele estava pensando. décadas à frente. Mas era um brinquedo que me distraía também. Já havia televisão na época, mas muito sozinhos, né? Morando numa granja, afastado. Então, e podendo praticar. Então eu fazia a rodada, montava a rodada toda, fazia o sorteio dos resultados e narrava os gols, né? Eu narrava os principais gols. Tu já sabia que tu ia pro rádio, já tinha decidido? Nada. Era porque essa história é a história, talvez de todas as minhas histórias, a mais louca é a do rádio. E aí eu fico em Bom Retiro, a gente então encerra esse capítulo do 1º grau, também me integrei muito, comecei a jogar futebol, comecei a brincar lá no Floriano, né, que hoje é uma paixão, né, se eu for falar o meu clube do coração Floriano de Bom Retiro. Tradição pura, antigo, né, e aí eu vou para o Colégio Agrícola, em Teutônia, né, Colégio Teutônia, para fazer o curso de técnico agrícola, também muito apoiado pelo professor Monteiro, que era professor e chefe do meu pai, Hildo Monteiro, um querido, saudade do seu Hildo, né? O Hildo participou no Papo de domingo passado na RDK e será o próximo entrevistado do Deuli? Não? Pulei. Pulou. Não tem problema, italiana pula mesmo. Pula, não consegue ficar quieto. História de vida, porque ele já tem 72 anos. Né? Eu acho sim, ele é um pouco mais avançado que eu. Ele seria a idade do pai. Morava aqui no bairro São Cristóvão, acho que é forte. Então, assim, Hildo é incrível, pessoa que eu tenho na memória e no coração. Então, ele me ajudou a ir para o colégio. Fui para o Colégio Agrícola. No Colégio Agrícola também foi uma experiência incrível, porque lá eu aprendi muito sobre liderança. Éramos 110 internos, então você precisa aprender sobre convivência, vive sozinho, precisa se virar. Eu trabalhava de aluno funcionário para poder pagar a escola, meus pais não tinham condições de pagar uma escola do nível do Colégio Teutônia, um colégio evangélico, um colégio e com estadia, né, com pensão completa, né? Então, trabalhei como aluno funcionário e vinha para jogar futebol nos domingos no Floriano, né? Com 16 anos comecei a jogar amador pelo Floriano, né? E também foi uma experiência incrível, o seu Alzemir, o seu Valdir, essa turma toda das antigas lá, seu Salvador, foi meu treinador. Que ama o Floriano, Elemar Delville Becker. Total, todo demais, demais. Cunhado querido, subiu. Fantástico, porque essa turma ele era apaixonado, da fundação, né? É da fundação, então... E esse trabalho, essa experiência no futebol, mais a escola, então eu saio, me
encerro o meu processo, me formo no Colégio Teutônio, né? Onde eu tive, por acaso, o prazer de 25 anos depois, no dia da minha formatura, eu estava dando uma palestra no Colégio Teutônia sobre formação profissional. Por acaso, não foi combinado, mas foram exatamente 25 anos depois de me formar. Eu fui convidado pelo diretor da época, venha cá conversar com a gente, e por acaso eu fui me dar conta que era no dia da minha formatura, que foi em 92. Acho que foi 92, Então, assim, foram épocas muito bacanas. E ali também foi um momento muito bom de aprendizado, de esporte, de conhecimento, de liderança, junto, jogando meu futebol amador lá em Bom Retiro. E nesse meio, eu vou para Minuano, trabalho alguns anos como técnico agrícola na Minuano, principalmente atendendo as unidades de Bom Retiro do Sul, de São Bento, de São Rafael, que eram matrizeiras, então fui trabalhar com matrizes. E nesse meio tempo, jogando meu futebol, comecei a fazer a faculdade aqui pela Univates, né? Na administração. Adorava o jornalismo, mas eu acabei, ainda não tínhamos jornalismo aqui. Então, aí sair daqui, ir para Santa Cruz, ou ir para Porto Alegre, na época eu optei por trabalhar e estudar. Como eu já entrei direto, eu fiz o estágio e fui aprovado, eu acabei ficando direto já na Minuano e foi uma grande experiência. Eu aprendi demais na Minuano também, sobre indicadores, sobre um trabalho de gestão, sobre gestão de equipes. Então, foi uma escola para mim, né? Um garoto, menino, e ainda trabalhar junto com meu pai, que conhecimento tinha muito mais que eu, e eu acabei sendo chefe do meu pai. E foi uma relação incrível, porque o respeito foi mútuo. Ele respeitando meus conhecimentos técnicos e eu respeitando os conhecimentos práticos de vida. Trabalhamos juntos, inclusive, tive esse prazer. E aí, depois disso, entrei para a faculdade e comecei a receber muito estímulo para, cara, você tem que ir para a área comercial, você tem que ir para a venda, você tem que ir para muito comercial, não, ficar na área agrícola, técnico, não sei e tal. Essa parte mais técnica, você tem perfil para ir para a área de comercial. E aí foi o que eu fiz. Fui começando a participar de algumas entrevistas e numa dessas eu passei nas Tintas Renner. Né? Fui chamado para ser vendedor das Tintas Renner em Porto Alegre. Me mudei para Porto Alegre e esta mudança não foi uma mudança fácil para mim. Né? Acostumado com o meu pessoal aqui, com o meu futebol, com minha vida, com a qualidade de vida que eu tinha, Porto Alegre me assustou. Acho que não estava maduro na época para Porto Alegre. Fiquei 1 ano e pouco, mas primeiro ano eu já comecei a procurar coisas, porque eu queria voltar. E aí eu fui chamado, participei também de alguns processos, fui chamado pelo Senac, aqui de Lajeado, né? Onde encontrei minha irmã, minha amiga, a professora Bernadette Ceruti, hoje da Univates, né? Que minha comadre, tudo, né? Uma pessoa que para mim também foi um antes e um depois da Bernadette, né? Sim, desde olhar e dizer assim, vou ver seu sapato para trabalhar aqui, ele precisa estar mais engraxado. Você não engraxou seu sapato hoje. Para aquilo que você faz, para vender, você tem que estar elegante aqui. Então, olha o nível de aprendizado, assim, cuidado com sua apresentação, cuidado com o que você diz e faz. E ela é fantástica nisso e me ajudou muito. E aí fiquei alguns anos. E aí surge a curiosa história do rádio. Por quê? Eu divulgava os cursos. Eu fui o primeiro cara do Senac do Rio Grande do Sul contratado para vender. Então eu saí montando parcerias com os CDLs, com as associações comerciais do Vale, e nós realmente crescemos muito na época. A gente conseguiu trazer palestrantes grandes, fez eventos grandes aqui no Alberto Torres, fez eventos grandes em vários lugares, e trouxe um pouco essa área de formação de liderança. Né? Então o Senac fazia muito curso cabeleireiro, pioneiro também. E aí a gente foi mais para o lado administrativo. A gente via as empresas crescendo muito aqui no Vale. Já estávamos naquele momento passando da fase da qualidade total e entrando para a área de gestão e liderança. E trabalhamos muito isso. E aí eu dava muita entrevista em rádio. Eu dava aqui eu tinha muito espaço aberto na Rádio Alto Aquário de Estrela. Porque as outras rádios eram um pouquinho mais fechadas nesse ponto. Como a gente não pagava, a gente tinha que fazer isso muito mais na divulgação. A gente não tinha muita verba para publicidade. A gente tinha uma verba lá, mas não tinha muito. Então a Rádio Alto Aquário, a Alice Dannenbrock, na época era gerente, ela dava muito espaço. E um dia a Alice me encontra no corredor e me diz assim, nossa, você gosta tanto, parece que esse microfone é familiar, né? Você já pensou em fazer rádio? Eu disse assim, podemos falar na sua sala? Tinha um monte de gente junto. Eu disse, claro, senta aqui. Eu disse assim, o sonho da minha vida é fazer rádio. Como assim?
O guri que fazia rádio em Arroio Abelha. Eu disse, eu tenho 20 anos de carreira em rádio já. E ele disse, mas como, de que maneira? E aí eu trouxe para ela, gente, sabe o que é o meu sonho, Alice? Narrador de futebol. Ela disse, como assim? Mas você, o menino da cidade? Eu disse, menino da cidade? Você nem faz ideia de onde eu sou. Mas puxar fio. E aí ela disse assim, não, peraí, cara. A rádio era do Nelson Proença na época. E a rádio estava passando por alguns momentos difíceis. Isso, a rede, né? Aí ela disse assim, a gente está passando um momento difícil, mas é o seguinte, a gente remontou a equipe de esportes. E eu tenho um narrador, talvez você conheça, um senhor, já não tal, chama-se Gastão Valanda. Se eu conheço, se eu sou fã desse cara, né? Sou fã de 2 caras aqui no Vale, do Gastão Valanda e de um outro novinho, né? Que chama Rudimar. Que é nome de italiano, mas é Rudimar, o cara é muito bom. E tal, é mesmo, tal, o Gastão está com a gente. Montei uma equipe. Aí ela disse, cara, vamos fazer o seguinte, domingo você vem de comentarista. Eu disse, cara, maravilhoso. Aí tu imagina, Gastão Valando, Clori Borges, Nossa. Wilson Petri Nossa. E Alexandre dos Santos me apanham com um golzinho azul da rádio, me apanham embaixo da ponte ali da van. Aí vocês imaginam aqueles senhores olhando para um moleque de 22, 23 anos, olhando para mim e disse assim, o que a Alice inventou? E aí fomos pro jogo, Alto da Bronze Atlântico de Costão. Só que eu vivia desse mundo, eu pesquisava, estudava. E o Gastão abre a jornada e tal, né? Gastão, que talento dele, né? E aí daqui a pouco o Gastão olha assim, aquela frase famosa, eu acho que ele também usava o garotinho, né? Ele usava o termo garotinho, né? Exato. Vamos escutar o garotinho. E tá, eu entro e, puta, eu tinha me preparado para a abertura. Tava em turno do Edson Chay. Já desde que caminhava aos 8 quilômetros. E falando, quilômetros. quando eu termino meu comentário, eu disse assim, olha, acho que vai dar bom, né? E aí fizemos, eu acho que 2 jogos, nisso o Gastão, meio que se desgostou, o Gastão já era aposentado na época, saiu. E aí a Alice me disse, e aí, o que você acha? Eu disse assim, Alice, eu tô pronto há 20 anos, mas eu reconheço, botar um guri a narrar, sem experiência, é perigoso. Ela trouxe o narrador de Porto Alegre, fizemos um duplex, e eu imagino que eu deva ter errado bastante, ter ficado bastante nervoso, mas deu certo. Fizemos o jogo, fizemos 2 jogos, e aí o cara de Porto Alegre disse, não, bota o garoto a fazer, e ele pode fazer as finais de estrela. Fizemos as finais de estrela, e foi maravilhoso, e aí, quando terminou, vamos desmanchar a equipe. Aí eu disse, não, Alice, como que nós vamos desmanchar a equipe agora que eu comecei? E os meninos queriam fazer. E o Adalto veio trabalhar com a gente também na época. Eu acho que o Adalto veio um pouco depois. O que resolvemos? Vamos fazer as finais do Campeonato de Teutônia? Ajudei a turma, vendemos alguns anúncios. Fomos fazer, se não estou equivocado, não, óbvio, Cruzeiro e Gaúcho. Primeiro jogo no Cruzeiro, fizemos, tal. Não sei se 20 pessoas ouviram, mas fizemos. E a final era no Estádio do Gaúcho. De noite. Já tinha iluminação no Estádio do Gaúcho. O que o Gaúcho fez? O jogo às 8, se não me engano, deve ter sido 8h30 da noite. E aí a gente se ferrou, porque tinha um pastor às 8h30, perdão. O jogo era às 8 da noite, o pastor entrava às 8h30. Tentamos negociar, pastor, a gente quer fazer o jogo, como? Não, era horário pago, meus fiéis estão ali às 8h30 para me ouvir, com razão, tá? O que fizemos? Uma brilhante ideia da equipe esportiva. Nós vamos fazer o jogo das 8 às 8h30 ao vivo, vamos jogar para o estúdio, eles gravam, e às 10h30, quando eu acho que até ele ia das 8h30 às 10h30, 2 horas, nós jogamos o jogo no ar. A gente joga o jogo no ar e que o campeão pode escutar o jogo. Óbvio que jamais ninguém ia escutar. Só que as pessoas que tinham que escutar, escutaram. Adalto de Azevedo e Milton Fernando, nosso saudoso, estavam no programa 24 horas na Independente, passando por outras rádios para saber o que está pegando, porque à noite não é fácil fazer, né? Escutaram uma narração esportiva às 11 da noite acontecendo. E quem estava narrando? Era eu. Nosso convidado. Era eu. E aí eu conto na volta. Na próxima vamos seguir esse bate-papo maravilhoso, a gente já volta.